Olá pessoal, hoje nesse vídeo eu estarei falando sobre 3 tipos de pessoas. E o meu objetivo aqui é fazer com que você identifique qual dessas pessoas você tem sido. Para você que não me conhece, eu me chamo Nathan Silva e nesse vídeo eu estarei falando sobre o papagaio, sobre o urubu e sobre a águia. Eu sou um empreendedor de sucesso hoje, após algumas experiências amargas que eu tive na minha vida, e aos 35 anos eu precisei recomeçar e do zero, praticamente um mendigo. E hoje eu cheguei ao meu primeiro milhão. Eu queria ajudar você que se encontra aí nessa busca constante, tá? Para poder também mudar a sua situação financeira. Quem não quer, não é verdade? Mas o começo é exatamente você sabendo quem você é. E caso você identifique que não tem sido a pessoa que precisa ser para ser quem você gostaria de ser, é preciso você mudar. E mudar imediatamente. Bem, você já viu um papagaio? Ou se não viu, você já ouviu falar do papagaio? Já assistiu alguma coisa a respeito do papagaio? E o papagaio, ele é conhecido, ele tem como a sua principal característica o fato de falar e de repetir. Não é verdade? A pessoa fala ou canta uma canção e ele vai lá, ouve aquilo e ele sai falando, repetindo. Bem, existe um tipo de pessoa que nós podemos compará-la ao papagaio. Eu espero que você não seja essa pessoa, tá certo? A pessoa que todos os dias ela vive falando sempre que vai fazer algo. E ela diz, não, hoje eu amanheci determinada, hoje eu estou decidida a mudar de vida. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E ela encontra uma pessoa e ela fala. Em seguida ela encontra uma outra pessoa, repete. E assim sucessivamente o dia inteiro. E se você encontrar essa pessoa no dia seguinte e perguntar para ela, e aí fulano, você fez aquilo que você me disse ontem que iria fazer? E ela vai te dizer, não, fazer eu não fiz não, mas eu ainda vou fazer. Eu estou aqui me preparando, me programando, mas eu vou fazer. E se você encontrá-la uma semana, um mês, um ano após, essa pessoa vai estar do mesmo jeito, com a mesma vida e o pior de tudo, sem ter feito aquilo que ela disse que iria fazer. O segundo tipo de ave é o urubu. O urubu é aquela ave que é pior do que o papagaio, porque, como você sabe, ela se alimenta de restos mortais, de cadáveres, né? Tanto de animais como humanos, que ela encontra. Então, a busca e a procura dela é só por restos, sabe? Deixados ali, e é disso que ela se alimenta. Existe um outro tipo de pessoas que se assemelha, ou podemos compará-la com o urubu, que é aquela pessoa que ela vive em busca, ou parece que há um imã que a atrai só para coisas que não prestam. Ela vive envolvida com pessoas e com coisas que não prestam. Ela já amanhece ligando a televisão num programa policial, que tenha muita morte, sabe? Muito tiro, muito assassinato. Ela gosta de ler noticiário de jornais que se espremer sai sangue, sabe? Essa pessoa ela é comparada a um urubu. Ela gosta de conversar com pessoas que sempre estão falando de coisas que não agregam, que não somam, coisas negativas. Ela gosta de encontrar alguém que esteja igual ou pior que ela na sua situação. Se estiver vivendo igual a ela ou pior, então é com essa pessoa que ela quer se associar, conversar, porque pelo menos ela não se sente inferiorizada ou diminuída. Eu espero que você não seja como o urubu. Bom, mas existe uma ave chamada águia. E eu faço votos que você seja como a águia. A águia, primeiro, ela procura do que ela quer se alimentar. Ela não se alimenta de qualquer coisa. Ela não se alimenta de restos, de sobras e num estado de putrefação. Não.
ela sai, ela tem uma visão explanada e ela sai fazendo voos altos, procurando o que ela quer comer, o que há de melhor ali para ela, sabe? Se fôssemos associar a um profissional, a alguém que está buscando aí vencer profissionalmente falando, é aquela pessoa que não tem medo de arriscar voos altos, tá? E vive procurando as melhores oportunidades de negócio que existe no mercado. E quanto mais novas elas forem e desafiadoras, para ela é melhor. Ela não é aquela pessoa que vai sempre no efeito cardume. Para onde todo mundo está indo, ela vai também. Não. Até porque a maioria das pessoas não são bons exemplos a serem seguidos. Eu, por exemplo, não tomo isso como modelo para a minha vida. Eu nunca vou aonde todo mundo está indo. Eu procuro ir e me espelhar em uma grande minoria, mas que fazem a diferença. E eu procuro saber o que eles estão fazendo, qual o negócio que eles estão desenvolvendo, com o que eles estão trabalhando para terem os resultados que eles estão tendo. Então, eu quero dar as mãos àqueles que vencem, àqueles que conseguiram dar a volta por cima, àqueles que têm o que passar para mim. E aí, pouco me importa quando chega alguém dizendo: olha, fulano, tenha cuidado, mas esse negócio aí não vai dar certo não. Olha, você vai correr riscos. Eu sou uma pessoa apaixonada por correr riscos. Você sabia disso? Verdade. Verdade, eu não tenho medo, eu sou destemido no que diz respeito a riscos. Eu já entrei em negócios ao longo aí dessa minha trajetória, aonde de uma só vez, um só investimento que eu fiz, eu perdi 60 mil reais. De uma só vez. Mas se você pensa que isso me desanimou, muito pelo contrário. Eu diria que isso aí foi o divisor de água, ou a mola propulsora, para me projetar a buscar mais desafios e maiores desafios. E foi a partir dali que a minha vida mudou completamente financeiramente falando. E eu agradeço por não ter desistido, por não ter pensado: puxa vida, eu perdi dinheiro aqui, então eu nunca mais vou arriscar. Pelo contrário, aí é que eu arrisquei. Só que pegando as experiências ali que eu tive negativamente, tá? E aprendendo com elas e aplicando de uma forma diferente. Então, esse é o perfil de pessoas que vence, aquelas que são como a águia. Eu não sei se você sabe, mas a águia, quando ela envelhece e as suas garras, que são as ferramentas, digamos assim, que ela usa para se alimentar, para caçar, quando já não estão tão, digamos assim, afiadas, e quando ela percebe que ela está envelhecida, as suas penas já envelhecidas, o que ela faz? Ela está pensando que ela fica ali cabisbaixa, esmorecida, com baixa autoestima? Muito pelo contrário. Muitos conhecem essa história da águia, mas não basta conhecer, tem que praticar. Ela sobe, sabe? Ela alça um voo mais alto ainda, se necessário for, enfrenta a tempestade, tá? Voa acima das nuvens, porque lá não há tempestade, tá certo? E muitas das vezes ela vai a um lugar sempre alto, uma montanha, e ali ela começa a raspar as suas garras, desgastar na montanha, e de maneira que nasçam outras mais afiadas. Ela tira as próprias penas para que nasçam outras mais viçosas, mais belas. Assim é a águia. Ela se renova, ela não se entrega, tá? E esse é o espírito da pessoa que vence. Aquela que não se entrega, aquela que não esmorece, aquela que não fica olhando para a situação em que ela se encontra. Ela olha para onde ela quer chegar, o que ela quer ser, o que ela vai ser. Sabe, há 9 anos atrás, eu me vi numa situação assim. Eu sabia que eu era uma águia. Eu nunca fui um papagaio, nunca fui um urubu, mas eu era uma águia, porém com as minhas garras, sabe, que já não conseguiam mais me proporcionar o alimento, o mantimento. As minhas penas envelhecidas, enfim, desgastado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Mas eu era uma águia. E como águia que era, eu não me entreguei em momento algum. E o que eu fiz? No momento difícil, fiquei ali olhando
para a situação, me lastimando, procurando das pessoas piedade de mim, nutrindo em mim um sentimento de autocomiseração. Autocomiseração é quando você fica esperando a piedade das pessoas. Você quer que alguém chegue perto de você, lhe dê um tapinha nas costas e diga para você: puxa vida, coitado, coitado, olha, fique assim não, está aqui o meu ombro para você chorar. Não, eu não fiz isso. Pelo contrário, primeiro, eu sabia que havia uma fé dentro de mim. Eu sabia que a minha maior riqueza, ninguém poderia tirar de dentro de mim. Eu poderia ter perdido tudo, podem ter tirado tudo de mim, mas aquilo que estava dentro de mim, a minha força, a minha determinação, a minha fé, o meu foco, tá? O mais importante de tudo, Deus na minha vida, isso eu sabia que ninguém tinha tirado. Eu sabia que com isso dentro de mim, eu conseguiria muito mais do que o que eu tive um dia. Ora, eu comecei a buscar isso com todas as minhas forças e sem esperar a ajuda de ninguém. E não tive. E não a tive, melhor dizendo. Fique bem claro isso. Ninguém me ajudou. Tá? Eu não pedi auxílio, ajuda, absolutamente ninguém. Exceto a minha companheira, a minha fiel esposa, que esteve ao meu lado nos momentos mais críticos, mais difíceis, e foi juntos. Fomos juntos, eu e ela, caminhando, que nós vencemos. Tá? E hoje eu queria passar um pouco disso para você. Eu queria ajudar você. Eu queria compartilhar com você, tá, do que eu tenho experimentado, vivido, feito, tá certo? E como eu fiz para que você também possa vencer. É claro que se você tiver um espírito de papagaio, de urubu, então você tem que imediatamente matar essas duas aves dentro de você e fazer nascer em você aí uma águia que de repente esteja aí amortecida, tá certo? Faça, ou então de repente, uma fênix, não é verdade? Que um dia lhe mataram, enterraram vivo, mas você tem um espírito empreendedor, vencedor, e você quer ressurgir das cinzas como a fênix. Fazer como eu fiz, não é bonito isso? Alguém que lhe via morto, alguém que trabalhou para lhe matar, alguém que dizia: aquele ali é um coitado, aquele ali não vai chegar mais em lugar nenhum não, ninguém dá nada por ele. E de repente ele, de esquecido, de repente ele, de desdenhado, ele ressurge, tá? E como um vencedor, como vitorioso. E o mais importante de tudo, sem ninguém para dizer assim: não, foi eu quem o enriqueci, foi eu quem o ajudei. Não. Foi só Deus e mais ninguém. E eu tenho aí uma larga experiência de ter passado por um momento muito delicado e difícil da minha vida, aos 35 anos de idade, ter chegado praticamente um mendigo, certo? E hoje, aos 44 anos de idade, eu alcancei o meu primeiro milhão. Bom, aqui eu quero lhe dar uma dica de negócio para ajudar você a sair dessa situação que você se encontra. Claro, você precisa querer, tá certo? Deixa eu falar sobre um negócio que eu tenho trabalhado, chamado Paydiamond. A Paydiamond, ela é uma empresa que trabalha com a compra de uma pedra de diamantes bruta. Ela lapida essa pedra e ela vende essa pedra para o mercado. Diga-se de passagem, um mercado muito aquecido, tá? É um mercado reservado, porém muito aquecido. Para você ter uma ideia, existe uma cidade que em um só dia ela chega a comercializar, tá, 200 milhões de dólares em diamante em um único dia. Tá bom? Você pode procurar aí na internet que você vai saber sobre essa cidade. Bom, e a Paydiamond, ela, ao comprar a pedra bruta, lapidar essa pedra bruta e vender essa pedra bruta, que quando chega no mercado é disputada, tá certo? Porque esse mercado é muito aquecido e existe uma demanda por essas pedras muito maior do que a oferta. Então, todas as vezes que a Paydiamond compra, lapida e vai vender, na verdade esses lotes já estão, digamos assim, pré-vendidos.
Tá certo? É impressionante. Bem, essa é a empresa PayDiamond. Essa empresa que ela tem sustentabilidade, independentemente do marketing multinível, ela não depende de que pessoas entrem nela, façam parte dela, para que ela tenha o recurso e aí então pagar as pessoas as suas bonificações, enfim, não. Ela tem sustentabilidade própria, que fique bem claro isso, tá certo? Muito bem, só que a PayDiamond, ela iniciou no marketing multinível, que, diga-se de passagem, é o macro negócio mais promissor dos próximos 20 anos. Ou seja, as pessoas que mais têm ganho dinheiro, tá, são as pessoas que se profissionalizaram no marketing multinível, que é o marketing de relacionamento entre pessoas. É onde uma pessoa conhece um negócio bom para ela e indica para uma outra pessoa, uma segunda pessoa, que fica satisfeita com aquele negócio, ganha com aquele negócio, muda de vida com aquele negócio e indica para uma outra pessoa. Isso é o marketing multinível, tá certo? Bem, muitas empresas trabalham com marketing multinível, empresas conhecidas aí como Herbalife, enfim, várias outras empresas trabalham. Só que no caso delas o produto geralmente é um produto para emagrecer, um produto para pele, enfim, cada uma tem os seus produtos. Esses produtos, eles não têm o poder de majoração que tem o diamante. Para você ter uma ideia, quando a PayDiamond ela compra uma pedra bruta, vamos supor que esse mouse seja uma pedra bruta de diamantes, certo? A PayDiamond compra por um valor X. Quando ela lapida, ela faz um processo de lapidação, tá? Através de toda uma logística, e quando ela lapida essa pedra e vende e vai vender essa pedra majorou ou valorizou, tá? De 15 a 20 vezes mais. Compreende isso? Ou seja, se ela comprou por 1 milhão, aquela pedra vai vender por 15, 20 milhões. Tá certo? Bom, porém aqui eu vou ser pessimista ao extremo e vou dizer que a PayDiamond, ao comprar uma pedra bruta, tá? Ela lapida e essa pedra bruta vai ser vendida no mercado apenas, eu sendo pessimista ao extremo, apenas 6 vezes mais ela valorizou. Tá? Então, de 1 milhão que ela comprou bruta, vai vender por 6 milhões. Como é que funciona o negócio da PayDiamond, o qual eu gostaria de chamar você para participar comigo, tá certo? Da minha equipe. Eu vou lhe dar todo o suporte, todas as orientações, eu vou lhe passar alguns vídeos para que você possa assistir, se inteirar sobre a empresa, tá certo? E se você quiser, você vai desenvolver o marketing de rede aí no seu estado, no seu país, na sua cidade, no seu bairro. E pode ter certeza, você vai ganhar muito dinheiro. Eu estou ganhando, eu quero indicar você, tá certo? Mas para isso você tem que perder o medo de correr riscos, tá certo? Eu sou destemido em relação a riscos, porque eu entendo que o risco é necessário para quem quer ser um diferencial, ter um diferencial, financeiramente falando. Tá bom? Se você conversar com os milionários ou bilionários, todos eles têm como característica principal não ter medo de correr risco. Então, se você é aquela pessoa que tem medo de investir em um negócio, tá? Vamos colocar aí $200, que o dólar R$400 dá uns R$800, tá certo? Mas enquanto eu estou gravando esse vídeo, o dólar está a 3,50. Então, R$700 é o menor investimento na PayDiamond. Então, se a pessoa tem medo de investir e perder R$700, então, desculpa, mas você não é uma pessoa que tem um espírito, uma visão empreendedora. Tá certo? Eu vou falar aqui para você que nessa minha busca para vencer e chegar ao meu primeiro milhão, teve negócios que eu investi e eu perdi R$60 mil em um negócio só. Mas você pensa que eu desanimei? Pelo contrário. Aí é que eu me animei mais ainda, que eu me motivei mais ainda. Ali foi a mola propulsora que me levou a chegar onde cheguei. Porque eu aprendi com aquele erro, tá certo? Mas eu passei a ser mais ousado ainda.
E foi essa ousadia que me levou a chegar onde eu cheguei. Então, não existe lugar para os tímidos, tá? Nesse mundo corporativo, nesse mundo do empreendedorismo, nesse mundo dos milionários, nesse mundo dos empreendedores de sucesso. Tá certo? Você tem que ser ousado, destemido, corajoso, audacioso. Você tem que passar como um rolo compressor por cima de todas as pessoas que vierem com palavras negativas, tá? Eu digo passar como um rolo compressor em cima das palavras, não das pessoas, tá certo? Das coisas que você ouve, enfim, e focar no seu objetivo e dizer, eu vou chegar lá e chegar. Foi assim que eu fiz e é assim que eu quero ajudar você a fazer, tá bom? Bem, a Paydiamond nos convida para que nós venhamos pegar o nosso capital, investirmos, cada um vai investir e ganhar proporcionalmente ao capital investido, tá certo? Para que ela pegue esse seu capital, o meu capital, e ela compre a pedra bruta, faça todo o processo de valorização e depois ela te bonifique ou te recompense ou divida o lucro com você. E como que a Paydiamond faz isso? Bem, você investe o seu capital e ela te paga 5% por semana. Só para você ter uma ideia, se você investir na poupança, a poupança não lhe paga 6% por ano. A Paydiamond vai lhe pagar 5% por semana. Ela vai lhe pagar 20% ao mês. A um mês, 20% ao mês. Só de um mês você já ganha aí 3 vezes mais do que a poupança lhe dá em um ano. Porque a poupança em um ano lhe dá 6%. A Paydiamond em um mês ela lhe dá 20%. E no ano a Paydiamond lhe paga 240%. Exatamente isso, mais que dobra o seu capital investido. Então, faça suas contas. Veja aí o capital que você tem disponível, tá, para investir. Tá certo? Não estou falando aqui para você tirar do de comer ou vender nenhum bem seu, nenhum imóvel seu, não estou falando disso. Eu estou falando de você ter um espírito empreendedor e quer investir para ganhar dinheiro. Tá certo? Bom, esse é o primeiro ganho com a Paydiamond, você entrando na Paydiamond. Tá certo? Então estou lhe mostrando aqui que é um negócio sustentável, a empresa é sustentável, porque não depende de você entrar. Tá certo? Então ela é a Paydiamond com você, sem você ou apesar de você. Tá bom? Eu até lhe pergunto para você, você quer entrar agora ou quer entrar depois? Porque se você não entrar agora, você vai entrar depois. Sabe por quê? Porque quando você vê os resultados das pessoas da minha equipe, você vai se arrepender de não ter entrado antes. E aí quando você entrar, decidir entrar, que é um livre poder de escolha que você tem, muitas pessoas já vão ter ganho muito dinheiro. Tá bom? Bem, mas você pode também trabalhar com a Paydiamond, fazer dela um trabalho de dentro da sua casa. Porque você tem outro tipo de ganho, porque esse ganho que eu falei para você é um ganho direto, tá, da aplicação do seu capital, do seu investimento. Mas aí você tem um segundo ganho, a segunda forma de ganho, que são os ganhos por indicação. Então, cada pessoa que você indicar, tá, então você ganha, dependendo do pacote que ela adquirir, então você ganha uma porcentagem. Então, um exemplo, se você indica o João com um pacote de $200, você ganha 5% só de ter indicado o João. Tá certo? 5% do valor do pacote do João. Se indicou a Maria com $400, ela entrou no pacote de $400, você ganha 10%, perdão, $10. Tá certo? No primeiro pacote, $5. No segundo pacote, 400, $10. No terceiro pacote, que é o de $1.200, você ganha $30. Se a pessoa que você indicar adquirir um pacote de $1.200, $30 só pela indicação dela. Certo? Se você indicar uma pessoa e ela adquirir um pacote de $3.600, então você ganha $100. Só da indicação dela, $100. Se você indicar alguma de $36 mil, você ganha $1.000. Tá certo? Por ter indicado aquela de $36 mil. Bem, deixa eu falar sobre a terceira forma de ganhos com a Paydiamond, que são os binários. Bem, o que são os binários? Binário
traduzindo aqui para você que não conhece muito essa linguagem, significa o seguinte: quando você indica uma pessoa, então essa pessoa você tem a possibilidade, tá, dentro do seu back office, tá, do seu escritório virtual, de direcioná-la para a perna direita ou para a perna esquerda. Muito bem, então você vai indicar uma pessoa, vamos colocar aqui a Maria. Aí você coloca a Maria do lado esquerdo e indica o José. E o José adquire um pacote e fica do lado direito. Bem, todas as vezes que através da indicação você colocar duas pessoas, uma de um lado, uma do outro, elas formam o quê? Um par. E no momento em que elas formam um par, o que nós chamamos de binário, tá certo? Então, por ter formado esse par de indicação, você ganha $50. Isso se o José e a Maria, eles adquiriram um pacote de $400. Estou dando aqui o exemplo de $400. Porque se o pacote que eles adquirirem for um pacote de $1.200, tá certo? Então você vai ganhar $150 por indicação, tá? Então vai crescendo esses ganhos binários de acordo com o valor do pacote adquirido por aqueles que você indicou. Não é fantástico isso? São os ganhos binários. Então, observe que você já teve um ganho. O primeiro ganho é o fixo. É aquele ganho, ou melhor, o ganho de quando você entra, do seu capital de investimento. Então, você entrou, investiu aquele capital, ganha 5% por semana, 20% por mês, 240% por ano. Isso sem indicar ninguém, nem a Maria, nem o José, só com o seu dinheiro. Em um ano, você ganha 240%. Mas se você quiser trabalhar conosco, na nossa equipe, você tem aí o segundo ganho, que é o ganho por indicação. Tá certo? Se alguém que você indicar adquirir um pacote de $200, você ganha $5 por indicação. Se ela adquirir de $400, você ganha $10 por indicação. Se ela adquirir o de $1.200, você ganha $30 por indicação. Se ela adquirir o de $3.600, você ganha $100 por indicação. E se ela adquirir o de $36 mil, você ganha $1.000 só por ter indicado aquela pessoa. Não é fantástico isso? Esse é o ganho por indicação, tá certo? Que é o segundo ganho. O terceiro ganho é esse que eu falei dos binários, tá certo? Dos binários. Cada par, então você ganha ali no binário. Formou um segundo par, um na direita, outro na esquerda, na segunda linha, mais um binário. Enfim, bom, você tem uma outra forma de ganho, que são os ganhos do derramamento. Derramamento significa dizer o seguinte: todas as pessoas que estiverem abaixo de você, ou seja, aquelas que você indicou, ou aquelas que quem você indicou indicaram, essas pessoas, para cada uma delas, a Paydiamond lhe paga um valor fixo por mês, que em outros vídeos você vai saber quanto é esse valor. Então é uma outra forma de ganho. Então, fora que cada vez que você, que começou a desenvolver equipe, tá certo? Fazendo marketing de rede, você for atingindo um determinado nível dentro da empresa, a empresa ela vai lhe bonificando, tá certo? Começando ali a partir de um notebook, passando por uma moto 0 km, depois um carro 0 km, depois uma casa, tá? No valor de $500 mil e assim sucessivamente, tá certo? Você vai saber todo o plano de negócio assistindo aos outros vídeos. Então é um negócio fantástico a Paydiamond. E eu queria convidar você para fazer parte da minha equipe, trabalhar junto comigo, tá certo? Aqui embaixo desse vídeo tem o link para você se cadastrar e fazer parte da minha equipe. Para você se cadastrar é gratuitamente, tá certo? Você pode se cadastrar, você que está interessado no negócio, de repente você não tem um capital hoje, mas você já pode se cadastrar, não precisa pagar nada para se cadastrar. Então você entra, se cadastra, já vai conhecendo o escritório virtual, o seu back office, vai se familiarizando, vai vendo, sabe, a estrutura que a empresa oferece, tá certo? E no momento que você tiver o capital para investir, tá, disponível para investir, e aí então você vai, já tem o escritório ali, seu escritório, já tem o seu cadastro, basta você dentro do escritório
escolher o pacote que você quer comprar, ou de $200, tá? Ou de 400, ou de 1.200, ou de 3.600, ou de 36 mil dólares. Você escolhe qual que você quer dizer, investimento a partir aí de R$700, tá bom? Hoje, que eu gravo esse vídeo, o dólar está aí aproximadamente 3,50. Então, o menor valor para se investir, R$700. E aí você vai escolhendo, vai aplicando, vai investindo, tá bom? Vai trabalhando de dentro da sua casa, no aconchego, no conforto da sua casa, do seu computador, ou então nas horas vagas do seu trabalho, tá certo? Tira por dia ali 1 hora só para trabalhar com a PayDiamond, tá bom? Você vai ver os ganhos fantásticos que você vai obter, tá certo? Então, eu vou disponibilizar aqui alguns links de vídeos embaixo aqui desse meu vídeo. Eu espero que você possa acessar, conhecer mais sobre a empresa, sobre o negócio. Eu espero o seu contato lá do WhatsApp, tá bom? Para maiores esclarecimentos, maiores dúvidas, tá certo? Eu quero contar com você. Quero que você seja um líder aí no seu estado, no seu país, na sua cidade, no seu bairro, tá bom? E assim juntos possamos driblar e vencer a crise e fazermos a diferença, tá bom? Um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.